Unify acontece em ritmo de férias. Estamos aqui no estúdio de rádio do Labicom, que é o Laboratório de Comunicação. Hoje nós vamos trazer na íntegra o trabalho dos alunos do quarto ano, trabalho de conclusão de curso dos alunos do quarto ano da turma agora de 2013, o pessoal que já está indo para o mercado. Eles fizeram um vídeo documentário bem interessante que foi orientado pelo professor Sibila. O vídeo trata de um tema bem interessante, polêmico e delicado ao mesmo tempo. Vamos ver. As pessoas têm uma certa restrição, têm medo. Doe órgão para salvar vidas. A hemodiálise é uma condição de vida. Vamos ajudar o enquanto puder. Eu vou morrer. A vida é uma esperança. O transplante de órgãos é um assunto que ainda gera dúvidas, polêmicas e discussões em meio à sociedade. A falta de informação, medo, questões religiosas e alguns outros fatores fazem com que muitas pessoas percam a chance de viver. Mas como é o processo para a realização de um transplante de órgãos? Em quais situações ele deve e pode ser feito? E como é a vida de um transplantado? Histórias de desafio e superação. É isso que nós vamos ver agora. O transplante de órgãos é a única saída para inúmeras pessoas. Segundo dados da Associação Brasileira de Transplantes, somente no primeiro semestre de 2013 foram feitos 23.268 procedimentos. Essa nova chance de viver rendeu a essas pessoas histórias e experiências de vida. É o caso da Dona Maria Aparecida. Tem 46 anos e há 10 passou por esse processo. Eu fiquei doente, subi na pressão, perdi os meus 2 rins por causa de uma nefrite. E aí fiz 4 anos e meio de hemodiálise e fui para transplante e transplantei um rim e graças a Deus deu certo e já faz 10 anos. Muitos não sabem, mas sintomas comuns podem ser um alerta para problemas renais. Olha, os sintomas de insuficiência renal são todos menos relacionados com o rim. Ele não tem dor, ele não tem cólica, não tem nada. Ele apresenta, a maioria das vezes, náuseas, vômitos, inchaço, pressão alta. E quando ele começa a fazer diálise, quando tem essa indicação de diálise, quando essa função renal ela fica na faixa de 10 a 10% de função renal, você já tem indicação clínica para colocar o paciente em diálise. É lógico, somando-se também a sintomatologia, se o paciente tem náusea, tem vômito, ou se ele fica muito inchado, né, que a gente fica em anasarca mesmo, você incha totalmente, às vezes diminui a quantidade demais de diurese. Então você soma o laboratório com os sintomas clínicos que você tem a indicação dialítica. A diálise é um dos tratamentos recomendáveis para pessoas com problemas renais. Alguns, devido a vários fatores, não poderão passar por um transplante e terão que fazer esse tratamento pelo resto da vida. Quando me falaram que a minha idade já não justificava o transplante, eu falei, não faz mal, não tem problema nenhum. Já outros fazem o tratamento convivendo com a esperança de achar um órgão compatível e voltar a ter uma vida normal. E qual que é a sua esperança? De um dia transplantar. De um dia ser transplantado. E realizar meus sonhos. Porque o ano que vem eu quero fazer minha faculdade de psicologia. O paciente no pré-transplante é aquele paciente que está em hemodiálise ou diálise peritoneal ambulatorial contínua. Então, essa é a população visada para o transplante. São realizados alguns exames, são afastadas doenças graves. Por exemplo, você não pode transplantar uma moça com um CA de mama, um CA de útero, um câncer de útero ou de mama, um homem com um câncer de próstata. Se você afastar doenças graves que comprometam a saúde dele no pós-transplante, ele é inscrito numa fila de doação. No nosso caso, a referência é a Unicamp. No pós-transplante, essa pessoa ela vai receber drogas que são imunossupressoras. Como você pôs um tecido que, por mais compatível que seja, ele é parecido e não idêntico, você precisa bloquear o sistema imunológico com medicamentos para que o organismo não rejeite esse órgão transplantado. Dona Maria Aparecida
se emociona ao lembrar das angústias e incertezas que viveu. Segundo ela, um dos momentos mais difíceis era deixar os filhos pequenos. O momento mais difícil é quando eu vi que tinha que deixar os meus filhos, que eram pequenos na época. O meu mais novo tinha 3 aninhos. E eu deixava ele 3 vezes por semana. E eu ia para a hemodiálise, não sabia se voltava ou se não. Então, cada dia que eu voltava da hemodiálise, para mim era uma vitória. E é muito difícil. Muito complicado, muito complicado. A hemodiálise é uma... Pra você não morrer no ato, ela vai te alongando a tua vida. Alongar a vida. Essa foi a ideologia de João Ciaco, que aos 69 anos passou por um transplante de fígado. Enquanto muitos pensavam que era o fim, para ele era apenas um começo. E a minha vontade de viver foi um fator muito importante no êxito da minha cirurgia. E eu realmente gosto muito da vida, quero viver até quanto eu puder, vou viver. Segundo a legislação brasileira, a idade máxima para se realizar um transplante é 70 anos. Este foi mais um desafio para Ciaco. Quando eu fui fazer a consulta em agosto de 2003, e eu completaria 70 anos em fevereiro de 2004, ele disse, olha, o transplante aqui pela lei só pode fazer até 70 anos. A história de uma profissional que trabalha com hemodiálise, ela ajuda as pessoas que estão na fila dos transplantes. Ela própria não sabia que em pouco tempo faria parte dessa fila também. É o que nós vamos ver depois do intervalo. Até já. Descubra por que o curso de engenharia da Unify é o melhor da região. O centro universitário é um polo regional em engenharia. A Unify conta com 7 cursos na área de engenharia: engenharia civil, de computação, de produção, mecânica, química, elétrica e engenharia de software. A Unify é pública, é de qualidade. Faça o vestibular. Acesse o site www.ufy.br ou ligue 0800 17 30 22. Estamos de volta com o Unify Acontece em ritmo de férias. Hoje nós estamos vendo na íntegra o trabalho de conclusão de curso de alunos do 4º ano de jornalismo, agora de 2013. Esse pessoal já está indo para o mercado de trabalho e fez um vídeo documentário muito bacana, que é o que a gente está assistindo agora. Nós vamos ver agora a história, o depoimento de uma moça que trabalha na hemodiálise. Ela auxilia as pessoas que estão na fila para o transplante, mas ela própria acabou entrando nessa fila também. Vamos ver. Desafio e surpresa. Foi o que aconteceu na vida de Patrícia de Souza. Funcionária de uma clínica de hemodiálise, estava acostumada a ajudar pessoas. Após se sentir mal e realizar uma bateria de exames, veio a descoberta. Estava com os rins paralisados. Bom, começou em 2007, quando eu entrei para trabalhar na hemodiálise. No meio do ano eu passei mal, estava me sentindo cansada, com fortes dores nas juntas. Fiquei uns dias internada, fiz um monte de exame, mas não acusava nada a respeito do rim. Aí foi preciso uma biópsia para saber o que era que estava acontecendo. Em 2008, em janeiro, eu fiz a biópsia e deu a glomerulonefrite por IgA, que é conhecida como doença de Berger, que é a perda de proteína. Ou seja, o rim é uma peneira furada, né? Mas a doença foi evoluindo muito rápido. Em 3 anos e meio eu perdi a função dos rins. E todas aquelas angústias que as pessoas tinham de ficar ali na esperança de um dia sair dali, medo de morrer, eu também passei por isso, né? Então hoje eu vivi os 2 lados da moeda. A falta de órgãos é o maior obstáculo para o processo de transplante não ser tão ágil e eficaz. Mesmo vivendo em tempos de modernidade, a falta de informação é o principal fator para as pessoas optarem por não serem doadores. Pela falta de informação, por medo, né? Muitas pessoas nós conversamos, bom, mas eu não vou ficar aleijado se eu doar medula?
Aí aquela confusão de medula espinhal com medula medula óssea, você entendeu? Não, mas vai tirar muito sangue, vou doar na hora, como é que é? Falta informação para as pessoas, sim. Colocar mais campanhas que conscientize as pessoas a doar órgãos, porque pode salvar vidas e às vezes pode salvar vidas até da sua própria família. Acredito que sim, falta muita informação, explicar também para as pessoas o que significa, como é a doação e fundamentalmente a importância disso em função de uma outra pessoa, de uma outra vida, né? Em meio a tantas dificuldades, a maioria das pessoas que enfrentam uma situação como essa encontram na fé a força para lutar. Mas na hora que eu cheguei no fundo do poço, onde eu não tinha mais onde socorrer, eu lembrei desse nome e falei, nossa, só Jesus Cristo eu não procurei até agora. Mas veio uma coisa na minha cabeça e falei assim, eu não tenho solução, mas eu acho que a solução é Deus. Na minha vida não tem outra coisa. Ou a solução é Deus ou eu entregar para a morte. Eu converso com Deus nas minhas horas que eu tô mais quieto, às vezes eu não consigo fazer uma coisa, eu converso com Deus. Então, a minha força é Deus. A fé é mais uma aliada nessa luta. Cada religião tem sua particularidade, mas quando o assunto é salvar vidas, todas compartilham o mesmo objetivo. A igreja, ela não tem nada, absolutamente nada contra a doação de órgãos, porque leva em consideração a vida do ser humano em primeiro lugar. Para nós espíritas, a possibilidade da doação de órgãos, ela é de grande importância para o espírito dentro do processo de desencarnação. Entretanto, muito importante que haja por parte daquele que doa plena consciência do que está fazendo. Nós entendemos que Jesus Cristo foi o maior doador de órgãos que o universo, a humanidade já conheceu. Pensando assim, uma vez que ele doou a sua vida em favor de muitos, eu penso que a igreja pode considerar sim a possibilidade de doar parte da sua vida, ou alguns dos seus órgãos, em favor da vida de uma outra pessoa. Os testemunhas de Jeová não aceitam a transfusão de sangue. Quando algum membro necessita passar por um processo como esse, eles usam métodos artificiais. As testemunhas de Jeová, por nós ter essa questão, né, de não fazer transfusão de sangue, nós fazemos uso que é chamado de tratamento alternativo. Quando uma testemunha de Jeová, por exemplo, tem uma anemia, qual que é o tratamento nesse caso? Qualquer procedimento, seja lá uma anemia ou até mesmo uma grande cirurgia de grande porte ou mesmo um transplante, usa-se o tratamento alternativo, né? Que tem vários medicamentos que fazem a vez do sangue. Já o transplante de órgãos é de liberdade total do membro, optar pela doação ou não. A religião não tem nenhuma restrição nesse ponto. Nesse caso aí, transplante de rim, transplante de coração, transplante de qualquer órgão. Aí nós já caímos por aquele ponto que é chamado assim de consciência de cada um. Eu, por exemplo, se eu vier a falecer e meu coração, meu rim, meu órgão precisar servir para alguém, que seja feito bom uso, né? E se um dia eu também precisar de algum órgão e houver a possibilidade de um transplante, a minha consciência, eu não tenho nenhuma objeção nesse sentido, porque a Bíblia ela não tem nenhuma objeção nesse sentido. Depois de conviver com medos e incertezas, essas pessoas receberam a grande notícia. Iriam passar por um transplante. Hoje, após esse processo, elas servem de inspiração e exemplo para aqueles que ainda buscam uma chance de viver. Bacana. Daqui a pouco nós vamos ver que o telefonema mais esperado na vida de quem aguarda um transplante é justamente aquele do hospital dizendo que foi encontrado um órgão compatível e já marcando a cirurgia. Vamos ver daqui a pouquinho. Até já!
sim! Se não puder fazer tudo, faça tudo o que puder. Compaixão por outros. Passe adiante. Uma mensagem da Fundação para uma Vida Melhor. Estudar jornalismo ou publicidade e propaganda na região é só na Unify. O curso de jornalismo está entre os 13 melhores do Brasil. Nota máxima no ENAD. E o curso de publicidade e propaganda da Unify é o mais reconhecido da região. E agora na Unify tem o FIES sem fiador. Você não paga nada enquanto estuda. Informe-se pelo 0800 17 30 22 ou acesse o nosso site. Inscreva-se no vestibular continuado da Unify. A Unify é pública, é de qualidade, é a melhor da região. E o telefonema mais esperado por quem aguarda um transplante é justamente aquele do hospital marcando a cirurgia. A pessoa do outro lado da linha diz: olha, encontramos um órgão compatível com você. Pode vir. Vamos ver mais algumas dessas histórias. Era 4h30 da tarde, veio um telefonema da Unicamp. A doutora Marilda, uma maior cientista do mundo lá, ela ligou para mim: Valdir, você ainda quer receber o rim? Eu sentei lá. Falei: lógico, doutora. Ela falou: você tem que estar aqui 7h30. Porque o cadáver não chegou aqui ainda. Bateu na Anhanguera e a equipe está lá, tirando o rim, mas é compatível com o teu. O teu está em primeiro lugar, vai vir mais pessoa. O teu é em primeiro lugar. A prioridade é sua. Aí cheguei lá e falou assim pra mim: Valdir, você veio rápido, hein? Falou: eu tô muito ansioso. Eu não tô esperando essa vida. Casa nova, carro zero. Tô esperando é viver, tô esperando é um rim. Ela falou: então você vai ter. Quando foi 11h20, o telefone tocou. Era a Fabiana, assistente social da clínica, falando que eu precisava urgente estar em Campinas até 2h da tarde. Porque tinha um rim e o rim era meu. Aí você imagina, né? Eu perdi o chão naquela hora. Quando foi 7h da noite, ela falou: você vai subir para o centro cirúrgico. Me preparei, subi para o centro cirúrgico, 8h. A cirurgia teve início às 8h10 e acabou às 2 da manhã. Então, assim, nesse momento eu não pensava em nada. Eu queria o rim. Bom, durante a espera foi aquela coisa agonizante, né? Eu tive 3 vezes na Unicamp e não deu certo. Quando foi um dia, no meio da diálise, a assistente social me ligou, perguntou se eu estava dialisadinho, certinho. Eu disse que estava na máquina, inclusive. Ela disse: então eu quero você aqui amanhã, às 6h da manhã, em jejum, que eu tenho um rim para você. Aí foi foi uma mistura de choro, com riso, com alegria, foi uma euforia danada. Eu corri para lá no outro dia de manhãzinha, e graças a Deus, deu tudo certo. Enquanto alguns tiveram a felicidade de encontrar um órgão compatível e continuar vivendo, outros, infelizmente, não tiveram a mesma sorte. E o tempo foi o principal inimigo. Aos 40 anos de idade, ele passou mal, ele morava em Santa Catarina, ficou hospitalizado por alguns dias, passou por vários exames, foi diagnosticado a cardiomiopatia dilatada. O coração dele expandiu e ficou o dobro de tamanho. Após ficar internado e colocar um marca-passo, Paulo César Pancrácio descobriu que seria necessário passar por um transplante de coração. Mas o tempo foi mais rápido. Ele passou o Natal de 2012 aqui conosco e logo após o Natal ele internou aqui no Hospital de Pinhal. E no dia 17, 18 de janeiro, mais ou menos, ele foi transferido para o INCOR, para a UTI da INCOR, e lá ficou. Aí ficou na UTI, porque já não tinha mais condição de deshospitalizar. Aí, a partir daí, os médicos falaram: não vai ter mais condição de ir para casa, tem que ficar internado na UTI até o transplante. Então, ele foi, acho que dia 17 ou 18 de janeiro, se não me falha a memória, e dia 11 de março
ele veio a falecer. Ficou quase 2 meses na UTI. Aguardando esse transplante. Aguardando o transplante. Ele já estava aguardando o transplante há 1 ano antes. Mas assim, que aí ele não tinha mais condição de vida. Que aí quando ele foi em janeiro para São Paulo, que ele era o 3º da fila, quando iniciou-se a busca. Tá? E aí no final do ano ele foi colocado em estado de prioridade. Então ele foi colocado em primeiro da fila. E esses 2 meses, infelizmente, não houve a disponibilidade de um órgão que fosse compatível com o biotipo e o tipo sanguíneo dele. E aí, quando foi 11 de março, infelizmente, ele fez uma parada cardíaca e veio a óbito. Dona Dalva também viveu esse dilema em 1981, quando perdeu o marido. Vamos conhecer então a Dona Dalva Silva Garcia. Ela mora aqui no apartamento 13 deste prédio. E ela combinou de receber a gente nesta manhã de sábado. Vamos saber então, conhecer um pouquinho da história dela. Ela já deve estar esperando a gente aqui. Dona Dalva, que perdeu o marido em 81. Vamos falar, o Gabriel acompanhando a gente também nessa entrevista. Ô, Dona Dalva, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. A senhora pode contar um pouquinho da história da senhora pra gente? Claro, fique à vontade, pode entrar. Vamos lá então, nossa equipe pode entrar. Dona Dalva perdeu o marido após esperar 4 anos por um rim. Ele chegou a ser transplantado, a rejeição aconteceu em 15 dias e não houve tempo para uma nova tentativa. Aí chegou o dia que eu ia doar o rim para ele, porque no caso eu sou prima dele, né? E então eu falei, vou fazer isso, mas ele nunca quis, nunca, porque ele falou assim, as crianças estão sem pai já, né? E depois vão ficar sem mãe. Eu falei, não vai acontecer nada, tal. Aí no dia que eu falei, eu vou falar com os médicos, cheguei, ele já fazia 5 minutos que tinha falecido. Continuamos aqui no Labicom, no estúdio de rádio do Labicom, apresentando para você na íntegra esse trabalho de conclusão de curso dos alunos do 4º ano que se formaram agora em 2013 e já estão indo para o mercado do trabalho. Depois do intervalo, nós vamos conhecer a história de um menino aguardando por um transplante que lutou tanto pela vida que conseguiu vencer. Voltamos já. Descubra por que o curso de Ciências Contábeis da Unify é o melhor da região. Há 40 anos, a Unify oferece o curso de Ciências Contábeis, sendo o mais tradicional da região. Além das disciplinas práticas, o curso de Contábeis participa todos os anos de eventos como a FICAFI, o que possibilita o contato com as empresas regionais. Unify é pública, é de qualidade. Vestibular 2014. As histórias das pessoas que aguardam por um transplante nem sempre terminam com um final feliz, essa é a triste realidade. Mas algumas histórias terminam bem. Nós vamos conhecer agora um garotinho que lutou pela vida até o fim e venceu. Olha só. Na batalha da vida, a morte perdeu para a solidariedade. Graças à mobilização de centenas de pessoas, o pequeno Hernani, de Vargem Grande do Sul, venceu a leucemia. Ele era uma criança assim, que sempre apresentava algumas infecções e o médico dele, o pediatra, suspeitou devido a ele ter sempre a defesa baixa. Então, colheu alguns exames e nos exames realmente acusava que a defesa dele era baixa. E aí ele permaneceu em acompanhamento durante 4 anos. E a gente voltou acreditando que ele estaria já recebendo alta, como os médicos também acreditavam. Que tinha deixado até a alta dele pronta já. Só que a hora que colheu a pontinha, que é o exame que é colhido pela ponta do dedo, né? E na própria pontinha, não precisou nem colocar na lâmina, na pontinha eles já viram que ele estava com a doença, já com a leucemia. E assim, pra gente foi terrível, né? Porque a gente não achava... Foi lá, assim, preparando para receber uma notícia boa. Chega lá, tem essa notícia. Hernani necessitava passar por um transplante. Foi a partir daí, num retorno no hospital, que nós ficamos sabendo que a doença tinha voltado, né? E aí a partir quando nós tivemos a notícia que a doença tinha voltado, que aí a gente já começou uma procura maior, né?
em busca da solução que seria o transplante. Primeiro, ele teve a rejeição, assim, mas a princípio a gente, né, demorou para apresentar esse resultado, porque ele era muito parecido com o cordão que ele recebeu, porque na verdade ele não conseguiu uma medula mesmo, que a medula é feita por uma pessoa. Agora, no caso dele foi cordão, porque nunca achou ninguém compatível. A batalha começava novamente na vida de Hernani. Porém, a esperança reacendia graças à ação solidária, que fez toda a diferença nesse momento. Foi feita uma campanha em Vargem e região, e o pessoal compareceu em massa. Na época, a Unicamp tinha aproximadamente 600 pessoas para fazer, né? Na época, houve até assim, uma proposta da Unicamp de voltar, de retornar. Né? A solidariedade foi muito grande. As pessoas, assim, as firmas aqui liberaram os funcionários, colocaram os próprios ônibus à disposição. A expectativa nossa era muito grande pelo movimento na cidade, pela participação das pessoas. Onde o pessoal se sensibilizou, a parte solidária, né? O envolvimento muito grande das pessoas com o objetivo de ajudar. Eu acho que é muito importante frisar, né, que essa doação ela salva uma vida. É um processo que não é tão doloroso e é um processo que ela pode salvar uma vida. Durante todo o processo, quem acompanhou Hernani foi a mãe, Suzana. Mesmo estando debilitado, era o garoto que passava forças para ela. Às vezes eu não estava muito bem, eu ficava meio para baixo. Ele, assim, chorar perto dele, assim, eu evitava, isso não acontecia. Mas é lógico que eles percebem, né, quando a gente não está muito bem. E aí ele vinha, sabe, me agradava, passava a mão no meu rosto, ele percebia, ele falava, mãe, não, mas a gente vai vencer, vai dar tudo certo. Então ele sempre, sabe, então aí eu falava, nossa, eu achava que eu, né, não estava transmitindo nada de ruim assim para ele, né? Eu não queria que ele me visse para baixo, eu queria eu passar força para ele. Mas ele filtrava, né? Ele percebia. E então aí ele vinha com essas conversas assim, aí... Hoje, 3 anos depois, Hernani está 100% curado e aprendeu grandes lições com essa experiência de vida. Eu fiquei muito mais maduro com tudo isso. Me ajudou bastante, porque no primeiro transplante eu estava muito nervoso, muito bravo. Aí no segundo foi já tranquilo. Fui amadurecendo com o tempo. Fé, esperança, luta e vitória. Pessoas que nunca desistiram. Muito além de alcançar um sonho, elas tiveram uma chance de viver. Sonhar, viver e todo dia agradecer e rezar pra você ser a última a morrer. Sonhar, viver e todo dia agradecer e rezar pra você ser a última a morrer. Esperança. Muito legal o trabalho dos meninos, que foi orientado pelo professor José Carlos Sibila. Nós encerramos por aqui mais um Unify Acontece. Um feliz ano novo para você e até ano que vem.